Olá, internauta que se liga aqui na TV O Tempo. Josué Alencar é filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar. Tem 50 anos, é casado e pai de 2 filhos. E é com ele que a gente conversa hoje. Josué Alencar, que é candidato ao Senado pelo PMDB de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo aqui à TV O Tempo. Obrigado por nos atender, candidato. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Um alô a todos os nossos ouvintes e ouvintes. Bom, candidato, primeiro, em linhas gerais, quais são as suas principais propostas se o senhor for eleito senador por Minas? Você sabe que isso é uma pergunta muito importante porque, em geral, os eleitores não sabem bem, não é, qual o papel de um senador. Nós vivemos num estado federativo, não é, em que os representantes dos estados na União são os senadores da República. Em Minas Gerais, assim como em todos os outros 26 estados da federação, são 3 senadores por estado. E esses senadores têm o dever de representar seus estados junto à União, buscando trazer recursos da União para os estados, mas também defender propostas, projetos que sejam absolutamente condizentes com o anseio dos seus eleitores. Eu acho que o papel do senador não é apenas o de defender o seu estado, mas também de defender que no estado se apliquem leis federais e que devem também prevalecer no estado. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, existem muitas críticas quanto ao fato do estado não estar cumprindo os 25% constitucionais dedicados à educação. Nos últimos 12 anos, isso acarretou uma falta de 8 bilhões de reais em recursos para a educação em Minas. Eu acho que também é papel do senador defender que a Constituição ou que as leis federais sejam aplicadas no seu estado, assim como defender, junto à União, que o estado tenha um tratamento igualitário, um tratamento que seja isonômico, um tratamento que traga recursos para o estado, para que o estado possa crescer e se desenvolver. A gente vê muito constantemente prefeitos de cidades do interior, governadores reclamando da excessiva concentração de recursos na mão da União. Hoje são mais ou menos 70% de todo o bolo tributário brasileiro que acabam ficando concentrados no governo federal. O senhor defende aquilo que se chama de refundação da Federação Brasileira? Eu acho que essa discussão do Pacto Federativo é absolutamente essencial. Eu defendo que os recursos estejam eminentemente na mão, principalmente dos municípios. E acho que é absolutamente muito agradável ouvir do nosso também candidato ao Senado aqui por Minas, o Anastasia, a defesa do Pacto Federativo e da descentralização dos recursos. Até porque é um reconhecimento do erro que foi acarretado no próprio governo do PSDB. Quando o PSDB estava no governo federal, é que houve um maior aumento da carga tributária na União. A União tinha aproximadamente 19% do PIB em 95 e ao final do governo do PSDB no plano federal, esses 19% tinham se transformado em um pouco mais de 23%. Continuou crescendo um pouco, saiu dos 23% e hoje estamos um pouco acima dos 25%. Mas o crescimento nos últimos 12 anos foi bem menor do que nos 8 anos do PSDB. Então é digno de aplauso o reconhecimento pelo Anastasia e pelo PSDB de que essa concentração durante o governo do PSDB foi um equívoco e que é preciso se descentralizar novamente, principalmente para os municípios. Você sabe que nos municípios, em 95, eles recebiam 1,4% da carga tributária nacional, fora os repasses da União e dos estados, não é? Terminamos em 2002 com 1,27%. E hoje estamos de volta a 1,83%. Ou seja, durante os últimos 12 anos, houve uma certa descentralização, ainda que a União tenha crescido de 23% para 25%, um pouco mais de 25%. Candidato, no seu site oficial, o senhor fala da desburocratização do Brasil. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: a gente fala sempre de reforma tributária quando o assunto é desburocratizar o país. Muitos governos tentaram, inclusive o governo do PT, do qual o pai do senhor fez parte, mas ninguém conseguiu. Essa vai ser uma bandeira do senhor mesmo? E como enfrentar esse desafio da reforma tributária e tudo que envolve a esse assunto? O Brasil, Rodrigo, ele ficou extremamente complexo. Não é só no campo tributário, não é?
Você, para conseguir um alvará de funcionamento, hoje é muito complexo. Para o cidadão, há um excesso de complexidade, há um excesso de leis, não é? Para as empresas, principalmente as pequenas, as microempresas, esse excesso de leis atrapalha muito. E isso acaba criando uma barreira para o empreendedorismo, acaba criando uma barreira que não só faz com que as grandes empresas, que têm muito melhores condições de lidar com esse excesso de regras, se protegerem da competição das pequenas empresas, como também acarreta um custo maior para a própria sociedade e para o cidadão. Então, eu acho que é absolutamente imperativo que se simplifique no Brasil normas e leis. Eu costumo dizer que todo parlamentar, seja deputado, seja senador, no caso do Estado, os deputados estaduais, eles deveriam, em primeiro lugar, verificar como se poderia simplificar o excesso de regulação que existe no Brasil. E não necessariamente criar novas leis. Na verdade, nós não somos necessariamente eleitos para produzir novas leis. Nós somos eleitos para trazer bem-estar para a população. E se esse bem-estar pode ser trazido com a simplificação das regulações, é absolutamente imperativo que nós parlamentares, os parlamentares eleitos, aqueles que tiverem a confiança da população, que eles atuem nesta direção. No campo tributário, obviamente, um dos aspectos mais marcantes desse cipoal burocrático que está vigindo no Brasil, né? Agora, é muito fácil dizer que vamos ter uma simplificação tributária. É muito difícil, como você mesmo lembrou, conseguir fazer essa simplificação. Foram vários os governos que tentaram mandar projetos para o Congresso Nacional e ver esses projetos aprovados sob a forma de uma redução da carga tributária, mas principalmente uma simplificação desse cipoal burocrático que se tornou a legislação tributária brasileira. Há resistências de toda a ordem, não é? Eu diria que, inclusive no meio empresarial mesmo, há resistências, porque cada um tem a sua própria reforma tributária. Cada um entende que um determinado conjunto de impostos é melhor do que um outro projeto, não é? E com isso as resistências são várias. Acho que enquanto não houver uma reforma fatiada, nós não chegaremos a lugar nenhum. Você acha então que ela tem que ser feita aos poucos? Eu acho, e algumas reformas fatiadas, Rodrigo, deram certo. Por exemplo, no campo do setor imobiliário. A reforma tributária que foi feita no setor imobiliário foi uma reforma fatiada. Ela surtiu grandes resultados e nós vimos, inclusive, uma formalização do setor imobiliário ocorrida no Brasil nos últimos 12 anos e um crescimento do setor imobiliário muito importante. Então, essas reformas fatiadas que atendem um setor, às vezes são mais fáceis, porque você consegue fazer com que todos daquele setor, todos daqueles segmentos estejam a favor e, portanto, é mais fácil se aprovar uma medida dessa natureza. Eu entendo que as reformas fatiadas têm mais probabilidade de sucesso do que uma grande reforma tributária. Né? Eu queria falar com o senhor a respeito de um tema que é muito específico de Minas Gerais, que é o marco regulatório da mineração, né? Minas Gerais tem minério no nome do estado, é uma das principais atividades econômicas aqui de Minas. E a presidente Dilma, em 2011, prometeu em Ouro Preto, durante o Dia da Inconfidência, enviar um marco regulatório para o Congresso. Isso foi feito, mas até hoje nada aconteceu. O senhor eleito senador, o senhor vai trabalhar por isso, para que esse marco regulatório ele seja implementado de fato? E a segunda pergunta que faço é a seguinte: faltou força à bancada mineira no Congresso Nacional para colocar isso em prática? Veja bem, eu acho que Minas não é o único estado que tem uma atividade de mineração importante. É verdade que aqui, na pauta de exportação, por exemplo, de Minas, minério de ferro ainda é um dos principais itens, não é? E, portanto, a indústria de mineração em Minas tem um peso específico muito grande, o que até nos preocupa um pouco. A gente entende que um estado desenvolvido como Minas Gerais deveria hoje ter outras pautas mais relevantes do que apenas minério de ferro e café, que são pautas de um século passado e não deste século em que vivemos na indústria do conhecimento. De qualquer maneira, a indústria de mineração de Minas é muito forte, é muito relevante, e Minas Gerais tem um peso específico muito grande, mas não é o único estado em que a mineração tem grande importância. O estado do Pará, talvez lá, do ponto de vista relativo, é ainda mais importante. Eu não acho que tenha faltado necessariamente força à bancada de Minas. Eu acho que
foram outras, talvez, as prioridades. A própria prioridade da reformulação da legislação e do marco regulatório relativo à indústria de óleo e gás, tendo em vista essa descoberta gigantesca que ocorreu no Brasil do pré-sal. Foi mudado o modelo para um modelo de partilha, talvez mais adequado aos poços do pré-sal, onde a certeza é muito alta de se encontrar petróleo naqueles campos da camada do pré-sal. Então, hoje nós temos um modelo de partilha nos campos do pré-sal, na região do pré-sal, e temos o sistema antigo nos outros campos e nas outras áreas de exploração brasileira. Um modelo que diria que foi um aprimoramento, uma evolução. Talvez por isso, já que era uma riqueza incomensurável, inclusive em que, por decisão do atual governo, vai ser dedicado 50% do fundo social criado com a partilha, o valor do royalty, não do royalty, o valor do petróleo que é atribuído à União, vai ser dedicado à educação, além de 75% dos royalties, também à educação, o que vai garantir apenas nos próximos 10 anos 112 bilhões de reais adicionais ao sistema educacional brasileiro, não tenha sido dada atenção ao marco regulatório do setor de mineração. Mas pode-se dizer que é uma bandeira? Eu acho que é uma bandeira mineira, é uma bandeira do Pará. Eu tenho que ser aqui muito transparente. Eu sou empresário. O empresário não quer aumento da carga tributária. Então, eu acho que é justo, é legítimo nós discutirmos uma compensação para os municípios e para os estados exploradores de uma riqueza que é finita, como é o caso do minério de ferro, mas, a rigor, eu sou contra aumento da carga tributária. Portanto, a tributação sobre a mineração me preocupa, porque é mais um tributo. Eu acho que está no momento de nós reduzirmos tributos no Brasil. Não é? Nós tivemos um aumento da carga tributária muito elevada, de novo, mais elevado durante os anos de 95 a 2002, mas que continua crescendo menos, em razão menos acelerada durante os anos seguintes, os 12 anos seguintes, mas a carga tributária nacional é muito elevada. Então, criar mais tributo, eu não vejo como sendo uma solução. Pelo contrário, tem havido um grande número de desonerações. Então, eu acho que os estados que são mineradores precisam de ter uma compensação, os municípios mineradores precisam ter uma compensação para uma riqueza finita que está sendo extraída daqui e que vai deixar marcas no território, não é? Vai deixar marcas na geografia mineira, vai trazer consequências negativas, algumas positivas, mas também consequências negativas às regiões onde há essa exploração e, portanto, uma compensação é adequada. Eu não sei se ela deveria vir sob a forma de mais tributo sobre o minério, sobre a extração do minério. O que se defende, candidato, é que essa compensação em relação ao minério seja, por exemplo, equivalente, seja parecida com a compensação que há quando o assunto é exploração de petróleo. Você acha que seria um formato adequado, ideal? Pois é, eu acho que a compensação do petróleo, que no caso do sistema de partilha, ele vem através, além dos royalties, de um próprio percentual do petróleo extraído, não é do lucro petróleo, do petróleo extraído menos os custos de exploração e extração do petróleo, que são definidos em leilão e entregues à União, é um modelo que pode encarecer muito a extração de minério de ferro no Brasil. Então é preciso que se compare com outros países com os quais nós competimos na extração de minério. De novo, a compensação é absolutamente fundamental, porque esses municípios e os estados que exploram minério, uma riqueza finita, precisam ter investimentos que assegurem futuro a eles. Como é o caso do próprio petróleo do pré-sal. Os investimentos, 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social que será criado com lucro petróleo destinado à União, serão investidos em educação. A única forma de garantir o futuro. Por que não criarmos um modelo semelhante de recursos destinados à educação nesses estados e nestes municípios que exploram o minério de ferro? Mas não necessariamente através de um novo tributo agregado ao minério de ferro que pode encarecer o minério de ferro e tornar o Estado menos competitivo. Candidato, falando de reforma política, que é também um assunto que está sempre na ordem do dia e que é um assunto diretamente ligado ao legislativo,
muito se critica o fato de os suplentes dos senadores muitas vezes assumirem mandatos quando há um impedimento por qualquer ordem que seja do titular, sem ter conseguido um voto sequer. Eles acabam entrando pela eleição do titular. O senhor defende mudanças nesse aspecto? Eu defendo mudança profunda no sistema político eleitoral brasileiro. Acho que a prioridade deveria ser, inclusive, no sistema de financiamento de campanha. Eu já me antecipei a uma das reformas que eu tenho a certeza que será feita, se não for pelo Congresso Nacional, será feita pelo Poder Judiciário. Você sabe que agora mesmo está em julgamento no Supremo Tribunal Federal uma ação da OAB que proíbe financiamento de empresas a campanhas. Já votaram 6 ministros, todos eles concordaram com a tese da OAB, ainda que a decisão não tenha sido proferida, porque 5 ministros ainda não votaram, houve um pedido de vistas, e a rigor, até a publicação da decisão final, mesmo os 6 ministros que já votaram podem modificar o seu voto, eu vejo como muito provável que o Supremo decida pela ilegalidade da contribuição de empresas a campanhas políticas. Eu já me antecipando e seguindo a recomendação do Supremo, eu na minha campanha só estou recebendo recursos de pessoas físicas. Eu sou empresário, eu tenho empresas e acho que não é adequado uma empresa que não vota, uma empresa que não é votada, poder contribuir financeiramente para campanhas. Há uma desproporção nos recursos das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Já, inclusive, devolvi recursos para a minha campanha que foram depositados por empresas de amigos, talvez equivocadamente, sem saber exatamente qual era a minha decisão, enviaram recurso pela sua pessoa jurídica. Eu devolvi com a carta agradecendo muito, que ficava honrado com aquela contribuição, mas que eu tinha tomado uma decisão e não poderia aceitar o recurso da pessoa jurídica. E a pessoa depois fez uma contribuição em nome da pessoa física, o que eu aceito e agradeço e fico honrado e espero ser merecedor sempre desta confiança que foi depositada com esse gesto. Eu acho que há uma mudança também importante. Em Minas, especialmente, esse assunto está se tornando até, de certa maneira, um caso mais na pauta, porque... Dos nossos três senadores, dois são suplentes, por razões diversas, né? Então, isso se tornou um caso ainda mais marcante em Minas. E outra coisa que eu acho que nós precisamos defender, me parece, é uma eleição sincronizada. Eleições gerais a cada 5 anos? Gerais a cada 5 anos. Eu não vejo esse modelo de eleições a cada 2 anos como sendo o melhor modelo para o Brasil. E acho também que nós precisamos dar espaços maiores para as mulheres. Acho que é uma outra pauta importante que nós temos que defender. É verdade que às vezes você cria uma regra de cota mínima e às vezes fica até difícil de preencher todas as candidaturas de mulheres. Mas é preciso estimular as mulheres. Aqui mesmo na pauta do jornal, na redação do jornal, nós vimos que grande parte das editoras são mulheres, não é? Dos editores e editoras são mulheres, o que faz e que confere ao jornal O Tempo essa respeitabilidade e essa dimensão que ele tem, também pela participação importante de mulheres. Acho que na política nós precisamos ter cada vez uma participação maior de mulheres. Então, a reforma do sistema político eleitoral eu acho que é muito importante. Existem alguns modelos que estão propostos, precisam ser aperfeiçoados, mas precisam urgentemente serem debatidos no Congresso Nacional. O modelo da OAB é um bom modelo, existem outras teses. As teses principais, e eu acho que são já fruto de algum consenso, são essas a que nós acabamos de fazer referência. Candidato, as pesquisas de intenção de votos mostram o ex-governador Antônio Anastasia, seu principal adversário, com um percentual de votos bem à frente do senhor. As pesquisas mostram normalmente o ex-governador com 40 a 45% dos votos e o senhor oscilando entre os 10% e 15% das intenções. A que o senhor acredita o fato da sua campanha ainda não ter crescido? E o que ainda não deu certo para que o senhor conseguisse atingir um patamar maior de votos? Rodrigo, veja bem, eu acho que todo candidato
não só a Anastasia, mas todos os outros candidatos ao Senado de Minas têm chances de se eleger, não é? Eu não teria me lançado como candidato se eu não vislumbrasse nenhuma chance de eleição. É claro que o Anastasia, que esteve à frente do governo de Minas por 12 anos, ele tem um nome que é muito conhecido no Estado, não é? Seja como secretário de Estado, seja como vice-governador, seja como governador, ele esteve visitando o Estado de Minas e em exposição pela imprensa de Minas durante 12 anos, né? Então é natural que o grau de conhecimento do Anastasia, que é um homem de bem, um bom filho, um servidor público correto, seja muito maior do que dos outros candidatos, inclusive do meu nome. Construção de um nome é um acúmulo, é um processo de acumulação. Então não me surpreende esses resultados. Acho que, inclusive, as pessoas tendem a ir decidindo, em primeiro lugar, o cargo federal, presidência da República, depois governo do Estado. O Senado é uma das últimas escolhas que o eleitor faz. Então é natural que ainda não tenha ocorrido esse processo de acumulação, que vai ser ao longo da propaganda eleitoral e das viagens que temos feito por vários municípios do interior de Minas Gerais, além da capital, naturalmente, né? E acho que pode haver uma reversão. Até porque todo eleitor de Minas respeita muito a Anastasia, mas todo eleitor de Minas sabe que a saúde em Minas tem problemas, a segurança pública em Minas tem problemas, a educação em Minas tem problemas. Na verdade, eu me indago, que gestão é esta? Se fala muito de choque de gestão em Minas. Que gestão é esta que não se faz através de pessoas? Eu, na iniciativa privada, aprendi, e sempre atuamos dessa maneira, que gestão se faz através das pessoas. É através das pessoas que a gente pode construir alguma coisa. É através das pessoas que a gente consegue conquistar várias metas que a gente se propõe. Aqui em Minas, as pessoas, naturalmente, são servidores públicos. É através dos servidores públicos que o governo do Estado pode atuar prestando um bom serviço à população, que é o propósito dele. Todos os campos de servidores públicos, todas as classes dos servidores públicos estão insatisfeitas, estão desvalorizadas, estão desmotivadas. Você vai nos professores. Eu fui sábado na abertura da 7ª Conferência dos Professores de Minas Gerais. 1.500 professores, não tem um que esteja satisfeito. Não é só com o problema de remuneração, não. Problema de condições de trabalho, problema do plano pedagógico e tudo mais. Você vai nos servidores da polícia, seja civil, seja polícia militar, também insatisfeitos. Você vai junto aos servidores da saúde, também insatisfeitos. Então, eu acho que nós temos um nome respeitado, um homem correto, mas que está deixando esta marca de uma insatisfação muito grande nos servidores de Minas Gerais, que eu tenho certeza que ainda prestam um serviço à população, como o caso dos professores, porque têm paixão em ensinar, mas que, na verdade, não estão sendo bem reconhecidos e bem tratados pelo governo do Estado. E temos uma proposta nova, que é uma proposta do campo democrático, de oferecer a Minas um projeto semelhante ao que tem levado a um desenvolvimento do país nos últimos 12 anos. Políticas sociais aliadas a políticas econômicas. E, portanto, são esses dois projetos que estão em jogo, não é? E em 5 de outubro, os eleitores de Minas vão escolher aqueles que eles têm maior confiança para defender os interesses de Minas, mas também para prevalecer em Minas as melhores condições de vida para a população mineira. Candidato ao Senado, Josué Alencar, candidato pelo PMDB, obrigado pela visita aqui à TV O Tempo, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço que vocês estão me dando e o convite que fizeram para estar com esses telespectadores do jornal O Tempo. E você, internauta e eleitor, continue ligado, porque nas próximas semanas a TV O Tempo continua trazendo para você uma série de entrevistas sobre as eleições, com os principais candidatos, com especialistas, tudo para ajudar você a votar consciente, a criar a sua consciência crítica. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!